queria entrar assim, como é que funciona esse tipo de produto na prática, assim. Então, por exemplo, beleza, eu sou uma instituição, eu quero usar dado de Open Finance e hoje eu tô, sei lá, hoje eu já recebo informação, talvez, e não tô conseguindo usar, ou eu nem recebo. Como é que... Quem que vocês atendem? Como é que vocês fazem isso? Hoje a gente, né, essas soluções todas que a gente estava comentando aqui são num foco B2B. Então, a gente tem 4 soluções hoje, já olhando para desenvolver outras novas, inclusive a gente já deu alguns spoilers aqui de visão de principalidade de conta e tudo, mas hoje a gente trabalha com o categorizador, uma análise de renda do cliente, bem quebrada, com 7 indicadores diferentes de renda, capacidade de pagamento e o famoso score. Todos eles misturando informações de Bureau com informações de Open Finance. Para que a gente tenha essa fonte de informação de Open Finance, a gente precisa que o cliente, né, nosso cliente, compartilhe conosco. Então, a gente trabalha desde a instituição financeira muito grande até a fintechzinha. E pode ser uma fintech que nem esteja no regulado do Open Finance, que ela está, por enquanto, trabalhando ainda com iniciativa de scrapping. Sim, não tem problema, são fontes de dados, tanto do mundo regulado como do não regulado, a gente consegue trabalhar. Mas aí, por exemplo, como é que funciona, nesse caso, para o cliente ou na jornada, na GPD? Perfeito. Tem que alterar os termos e condições, não sei, o que muda assim? A gente, então, né, todas as nossas soluções são API-based, então esse cliente, ele... vou dar o exemplo aqui de uma instituição financeira média, um banco médio. Ele está no mundo regulado e ele coletou, né, o consentimento, a informação com consentimento. Isso já é suficiente porque, então, nesse exemplo que eu estou dando, né, banco médio foi lá com consentimento, coletou a informação. Esse banco médio, ele é aqui, sob uma visão de LGPD, o controlador daquele dado. O dado é dele, né? Já foi dada a permissão para que ele fique com aquele dado. Aí ele pode nos passar esse dado de Open Finance que ele coletou via API. Nesse desenho, a gente, de novo, eu tô entrando aqui num techniquez, mas acho que vale a pena. A gente está numa visão de LGPD como um operador do dado. Então, ele vai passar para mim, esse banco médio vai passar para mim o dado, eu vou processar, enriquecer, gerar o insight que ele quiser, a estimativa de renda, o score que ele quiser daquele universo de CPFs, vou devolver para ele o resultado e, nesse momento, eu deleto essas informações de Open Finance que eu recebi dele. Eu não integro as minhas bases, eu não armazeno essa informação porque ela não é minha, o consentimento não foi dado diretamente para mim, né? Então, daí, essa forma de atuação, essa jornada, foi um trabalho que eu comentei há pouco, né? Que foi o trabalho que a gente teve que fazer muito com a ajuda de assessoria jurídica, entendendo muito a fundo a regulamentação do Banco Central, para garantir que a gente estava atuando de uma forma, obviamente, dentro do que a regulamentação permitia. Legal. E eu fico pensando assim, quando você recebe essa informação, e aí vocês chegaram ao ponto de criar o score e etc. Nesse caso específico, você fala que não, porque você usa informação, enriquece, devolve para ele e depois deleta. Mas quando vocês foram treinar, vocês usaram informação para treinar. Além de criar um modelo novo, essas informações também impactaram o que vocês já faziam, do tipo assim, pô, de certa forma, eu tô dando uma pontuação de 700 aqui para essa pessoa e, sei lá, e eu aprendi que talvez eu deveria ajustar isso para cima, para baixo, sei lá. A gente exatamente tá nesse momento, tá? A gente viu isso e viu que faria sentido adequar ali o score do... Aí estamos falando direto do consumidor. Isso vai acontecer, só que com consentimento do consumidor ali dentro do Serasa Consumidor. Eu posso chegar lá e falar assim, cara... Isso. É o nosso outro braço, que trabalha lá direto com o consumidor. E aí esse dado é nosso. Legal. E até spoilers está para acontecer, tá? Então fique atento ao Serasa Consumidor. Tô achando que minha nota não tá condizente aqui, dá uma melhorada aí pra mim. E a ideia é até, justamente, né, até aquele papo que a gente estava tendo no início, para educar o consumidor, até indicar, porque a gente vai ver se aquela conta que foi compartilhada é a principal ou não, se tá vindo muita... Porque pode ser que você, eu vou compartilhar isso e vou ganhar X pontos, mas talvez não, porque você compartilhou uma que não é uma que tenha tantos dados. Já vai ter um vídeo no YouTube, como aumentar... Como aumentar seu score, como aumentar o score, tem vários.
Mas tem lá como aumentar, olha, compartilha aqui e tal. Tem uns que são meio alarmistas, fala pra não compartilhar de jeito nenhum. Já vi uns assim. Não, mas é Digital Open Finance, assim. A gente tá por trás da modelagem, a gente sabe que a melhor possibilidade é compartilhar. É que eu fico pensando assim, principalmente no caso, né, qualquer pessoa que tá ouvindo aqui, cara, se você tiver com alguma coisa ruim, muito provavelmente você já sabe. Então talvez só tenha a ganhar compartilhando. É bem isso, eu ia chegar nesse detalhe. É verdade. Então, tipo assim, vai que melhora, né? É meio que nessa linha, assim.